Como os irmãos já sabem, nós estamos em um tempo onde nós necessitamos, como igreja, sermos prudentes, obedientes aos direcionamentos os quais o governo tem nos dado e, acima de tudo, nós cremos que o Senhor está guardando não somente a sua igreja esperada sobre a face da terra, como todos aqueles os quais confiam e sabem o Deus a que serve. É interessante que eu estava comentando com algumas pessoas a respeito desta pandemia que estamos enfrentando, que o mundo passa. Essa pandemia, de forma muito peculiar, ela veio retratar, mostrar aquilo que há de melhor na humanidade e também aquilo que há de pior na humanidade. Porque algo que nós temos observado é o egoísmo atroz, a insensibilidade em situações por pormenores. Essa corrida desenfreada para, de certa forma, buscar os benefícios próprios. Eu me protejo, contanto que eu esteja salvo, não importa que eu possa abastecer toda a minha casa e comprar todos os produtos e o meu irmão fique sem nada. O importante é que eu esteja bem. E são situações que, de certa forma, eu creio que ferem o coração do Pai. Porque se nós, que somos meros mortais, diante de situações como essas, ao vermos o sofrimento que a humanidade está emergindo devido a esta pandemia, e era para mais do que nunca, corações, como de fato alguns estão, não apenas alguns, faço até aqui, vou ratificar as minhas palavras. Nós temos visto muitas pessoas com o coração sensibilizado, mãos que não podem se tocar, braços que não podem abraçar, mas ao mesmo tempo corações que se entrelaçam e que se unem no mesmo propósito de ajudar uns aos outros. Palavras que estão sendo lançadas na internet, pessoas que têm sido instrumentos de Deus para trazer alívio, conforto aos corações. No entanto, é importante nós, como igreja, nos posicionarmos e nos questionarmos. Qual é o nosso papel? O que realmente nós temos feito para fazer diferença nas vidas daqueles que necessitam, neste momento, ouvirem a respeito de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. As pessoas terem referência nossa como um Deus que nos toca, um Deus que muda, um Deus que transforma e coloca no nosso coração, que coloca na nossa vida a sensibilidade de nós entendermos que temos que viver é para o outro, não para nós mesmos. Que o que nos importa de verdade é sabermos que Jesus não morreu, não foi só por mim, Jesus morreu para o mundo. E isso inclui seu vizinho. Isso inclui talvez aqueles que você considera os seus inimigos. E que Jesus manda você amar. Que Jesus manda você de forma tão especial orar por eles. Eu gostaria que você nessa noite, você parasse por um minuto para poder rever a sua vida. Como eu disse, essa pandemia está fazendo com que as pessoas possam se enxergar como de fato elas são. O que você é? Um mero egoísta? Alguém que simplesmente pensa no seu próprio benefício, na sua proteção? Ou será que realmente nós estamos preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor? E como pessoas individuais, como igreja, será que estamos nos posicionando verdadeiramente a sermos um referencial, um bálsamo, um alívio em tempos de angústia? Porque o mal, queridos, ele vem sobre ímpios e sobre justos, sobre santos e aqueles que não são, sobre aqueles que servem e aqueles que não servem. Por isso, nós precisamos, é interessante que as pessoas estão usando máscaras para impedir, muitas das vezes, a contaminação. Mas eu gostaria que nessa noite, você se despojasse da máscara que muitas das vezes está em seu coração, obscurecendo o amor, obscurecendo aquela sensibilidade que faz com que verdadeiramente nós, como igreja, como corpo de Cristo, pensemos que precisamos
principalmente nessas horas, sermos o diferencial. Ame, se preocupe, importe. Vamos realmente externar este amor de uma forma muito grandiosa. Sabe por quê? Os sinais estão aí. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Aliás, eu gostaria de iniciar nesse período que nós vamos estar mais reclusos nas casas, fazendo nossa live, nosso culto, porque nós não deixamos de ser igreja. Você não deixa de ser igreja porque você está na sua casa. Pelo contrário, você continua sendo igreja viva do Senhor Jesus. Mas nós somos igreja porque há alguém que morreu e que ressuscitou e que vive em cada um de nós. Jesus. Eu sou igreja porque Cristo habita em mim. Eu não sou igreja porque simplesmente eu habito um templo. Mas eu sou igreja porque Jesus habita em mim. E eu estou no templo. E a minha casa nesse momento é o templo. É o templo da adoração. O meu próprio coração. Este lugar. Para que Deus possa manifestar não somente a sua vontade, mas toda a alegria por poder me chamar de filho. E você é um filho, uma filha amada do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 13, do verso 3 ao verso 4. Marcos, capítulo 13, verso 3 ao verso 4. Eu não irei ter neste momento as diferenças escatológicas entre pós-milenista ou mesmo amilenista. Falaremos disso no segundo tempo. Vamos ler o texto. Marcos 13, de 3 a 4. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. É interessante que diariamente, principalmente diante dos fatos os quais estamos vivenciando, nós escutamos: cuidado, o fim está próximo. Esta frase, ela soa a muitos como um alarmismo exagerado, muito próximo, quem sabe, ao fanatismo. Entretanto, eu serei enfático nesta afirmação: o fim dos tempos está realmente próximo. Jesus está próximo. Mas pastor, como posso ter a certeza, uma vez que nem mesmo a palavra de Deus revela o dia e a hora que se dará esse acontecimento, quando Jesus vai arrebatar a sua igreja? Pois bem, Mateus verso 24, do versículo 36 ao 39, Mateus 24, do 36 a 39 nos diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Marcos, no verso 32 do capítulo 13, também nos diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3 também diz. 1 Tessalonicenses 5, verso 1 a 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. E por fim, Apocalipse 2:20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. É interessante que nós ouvimos acerca da volta de Jesus. E você que está aí me ouvindo nessa noite, sentado, quem sabe aí no seu sofá, ou mesmo deitado na sua cama, você pode dizer assim: pastor, eu ouço a respeito disso desde quando eu era criança. Sim, isso é a realidade. Só que a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias os sinais seriam mais intensos. Para termos evidências de que o fim está próximo, basta
observarmos os fatos que estão diante de nós, os acontecimentos históricos, os cataclismas, ou seja, eles sempre existiram, mas têm se intensificado cada vez mais, com maior profundidade e maior frequência. A geologia, a sociologia, a política de forma geral, as religiões, as seitas, as heresias, elas têm se tornado cada vez mais crescentes. O distanciamento cada vez mais das pessoas para com Deus. Epidemias como essas que estamos enfrentando nos últimos anos, 2002, 2012, agora em 2020, doenças variadas, apostasia, a idolatria de forma como a própria igreja tem se postado, e tantas outras coisas as quais poderíamos nomear que traduzem o tempo do fim. São homens e mulheres, jovens, crianças, quando não, a própria ciência, falando como se fosse profeta de Deus, anunciando o tempo do fim, os últimos dias. De fato, queridos, nós podemos dizer que as pedras estão clamando, e pelos 4 cantos da terra, ouve-se alguém, de alguma forma, dizer: o fim está próximo. De alguma forma as pessoas apontam para esta previsão, para esta realidade. Alguns dizem: caso não mudemos de mentalidade, de posicionamento, a maneira como agimos e reagimos, esta civilização logo acabará. E de fato, a natureza está gemendo. Não precisamos nem mesmo recorrermos a vozes proféticas. Basta estarmos atentos, antenados, lermos os jornais, vermos ou ouvirmos o que se passa em meio aos meios de divulgação em massa, seja na internet, revistas, telejornais. Os acontecimentos estão aí. Olha o que estamos passando agora nesse exato momento. E para todo lado estamos cercados e sendo alimentados diariamente por muitas informações. Diante da realidade da aproximação cada vez mais eminente do fim, da volta de Jesus, muitos de fato estão alarmados e alguns até curiosos por saberem como se sucederá todas essas coisas. E assim como no caso de Pedro, de Tiago e João, o fim dos tempos, o arrebatamento da igreja introjeta na alma humana dos atentos, dos sedentos de Deus, trazendo um turbilhão de indagações e questionamentos. Marcos 13, no verso 3, nos diz assim, Marcos 13, verso 3: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Verso 4: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir. Queridos, assim como suceder a eles toda esta ansiedade, esta curiosidade, muitas são as pessoas que de alguma forma tentam descortinar esses detalhes. E assim como o texto nos mostra, nem Pedro, Tiago e João, bem como os demais apóstolos, ficaram à deriva em suas dúvidas e questionamentos. Eles ouviram da própria boca do Mestre a respeito dos sinais que acompanharão este grande evento. Marcos capítulo 13, a partir do verso 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura desse texto comigo. Marcos capítulo 13, a partir do verso 5 ao 26. E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios, repito, os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos enganarão aos concílios, vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim,
para lhe servir de testemunho, mas importa que o Evangelho seja primeiro pregado entre todas as ações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Amém? E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar, escute, até o fim, esse será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel o profeta, está onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes, mas há das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, amém, porque eu e você somos eleitos do Senhor. Por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. Porque se levantaram falsos cristãos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Aleluia. Amém. Como eu disse, eu não quero entrar aqui em pormenores a respeito da visão escatológica. O resumo disso tudo, o que realmente é importante, é sabermos como deveremos nos portar, como deveremos de fato vivermos nesses últimos dias, que se aproxima do tempo do fim, da volta de Jesus. Quando olharmos para Jesus, e quando olhamos aqui Jesus descortinando o futuro nas narrativas dos evangelhos, é preciso reconhecermos que ele não estava aqui preocupado em apenas nos detalhar pormenores da consumação do século, e menos em apresentar, quem sabe, um sistema, um código a ser decifrado, ou como muitos dizem aí, calculado sobre a sua segunda vinda. Não, nada disso. Isso são elucubrações. Jesus, ao proferir tais palavras, ele encoraja aos apóstolos e a cada um de nós a perseverarem com fé, com constância, sendo íntegros, indo até o final, a sermos realmente perseverantes e não apenas circunstanciais. E Jesus continua a nos falar, nos dias de hoje, como bom e amado pastor, sempre interessado em encorajar e desafiar as suas ovelhas, os seus discípulos, a prosseguirem, buscando um relacionamento de intimidade para com o Pai. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro, ele tanto compreendeu a profundidade desta mensagem, dessas palavras ditas pelo próprio Cristo, como ele mesmo compartilhou. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 2, 5 e 7. Vou repetir, 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 4, verso 2, 5 e 7. Ele nos diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.
No final desses versículos, Pedro ele diz: portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dedique-se à oração, se santifiquem. O centro das atenções não são os sinais do fim, mas de fato o que acontecerá no coração das pessoas. Nós não devemos nos preocupar com a sucessão de coisas que virão. Todas elas já estão esperadas, já sendo esperadas e foram anunciadas. Terão que ser assim, terão que acontecer. Não temos como fugir dessas coisas. O que realmente faz a diferença é a forma como nós nos postamos. E eu gostaria de terminar nossa meditação nessa noite. Nós vamos dar continuidade no outro domingo, lhe perguntando: o que você espera nesta noite receber da parte de Deus? O que você entende por verdadeiramente ser um compromisso com Cristo e com sua igreja? Porque automaticamente, eu sendo de Cristo, eu tenho um compromisso com Ele, por ser eu, a igreja viva de Cristo. Querido, nós precisamos nos posicionar. Precisamos entender que os sinais estão aí e que Jesus está às portas. Todos esses acontecimentos são latentes e justamente para que possamos inquirir a nós mesmos o que somos, o que temos feito. Qual tem sido o diferencial na nossa maneira de falar, de agir, de pensar diante dessa sociedade imersa no ateísmo, em situações que mesmo diante de calamidades, de catástrofes, estão longe de Deus. Alguns nessas oportunidades se aproximam, outros, pelo contrário, se tornam cada vez mais céticos. Essa noite é uma noite onde Deus preparou de forma toda especial para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ouvir esta palavra. É momento de verdadeiramente nos atentarmos. Jesus está voltando. E você, meu querido, que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero lhe apresentar esse Jesus que é tão especial, que se você fosse a única pessoa no mundo, assim mesmo ele viria por você. E ele veio, morreu, deu a sua vida, ressuscitou e hoje vive eternamente. E ele deseja lhe dar vida e vida em abundância. Nosso Deus não é um Deus apenas que nos protege, não é um Deus apenas que nos socorre, não é um Deus em que nós colocamos na prateleira das nossas conveniências e quando estamos necessitando, nós gritamos: Deus, nos ajude e nos socorre. Não, esse Deus é o Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. É o Deus que tem escrito a sua história. É o Deus que quer mudar nesta noite a sua história e quer que você entenda que Ele mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama, meu querido, assim como ama a mim, assim como ama a minha família, assim como ama a todos nós. Essa noite é noite de reflexão, é noite para pararmos e realmente vermos, muitas das vezes, até mesmo o abismo que se encontra a nossa alma. Como eu disse no início, toda essa situação que estamos passando está sendo como um termômetro para podermos evidenciar aquilo que há de melhor ou de pior em cada um de nós. Esta noite é o momento de tirarmos a máscara, não da boca. Continue com a máscara protegendo aí do vírus, mas tire a máscara do seu coração. Sabe por quê? Porque nessa noite, Jesus quer te dar um coração de carne, a você, a mim, para que verdadeiramente Ele possa tocar, para que verdadeiramente Ele, sendo aquele que nos molda, e nós como barros em suas mãos, sermos moldados para o louvor e a glória dEle. Que o Senhor proteja a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida. Eu não peço apenas que o Senhor te livre do mal, eu não peço apenas que o Senhor te livre de situações
as quais poderão muitas das vezes lhe sucumbir e levar à morte. Não, eu lhe peço para que o Espírito Santo cada vez mais lhe aproxime do Senhor, que você o conheça em intimidade, porque a melhor coisa é termos a certeza da salvação, e principalmente em momentos de crise. Se você morrer agora, se de repente a fatalidade vir à sua casa, não, pastor, eu tenho fé, isso não vai acontecer comigo. Não se trata de fé. Quantas pessoas de fé neste exato momento foram cremadas ou estão no leito morrendo? E não é só naquilo que se trata com esta epidemia, são tantas e tantas situações. Se trata da soberania de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele continua sendo Deus. E é isso que você precisa entender. E o que faz a diferença é como eu vou estar quando os meus olhos fecharem e não abrir. Aonde eu vou estar? Com quem eu vou estar? Você define nesta vida o que será a sua eternidade. Essa noite é noite de encontro com Deus. É noite de nós, como igreja, também fazermos uma avaliação em cada um de nós. Vamos orar. Pai, assim como a Tua palavra declara de um modo todo especial que o Senhor Jesus voltará, nós queremos dizer como igreja, como Tuas ovelhas, como filhos Teus e filhas, nós cremos. E nós cremos não apenas no Deus que nos protege, que nos livra do mal, mas nós cremos no Deus que tem o controle absoluto de todas as coisas. E ainda que muitas das vezes o mal possa se instalar, todavia eu confiarei no Senhor e nele descansarei, pois a minha alma, o meu espírito descansa em Ti. Pai, que haja em cada coração nesta noite, Senhor, a certeza da paz que reina no coração que Te conhece, no coração que confia, no coração que já teve uma experiência viva contigo. E Senhor, se há alguém que me ouve nesta noite e que ainda não teve um encontro contigo, que esta pessoa possa, neste exato momento, se render a Ti e reconhecer que só do Senhor, que só do alto vem a resposta, que só do alto vem a solução, que só do Senhor vem verdadeiramente a nossa salvação. O Senhor não é apenas a cura, o Senhor é a vida, e a vida é abundância. O Senhor é aquilo que há de mais precioso. E Jesus, que Tu possas verdadeiramente fazer diferença na vida da Tua igreja, na vida da igreja espalhada sobre a face da terra, preparando-a para o grande dia, para o encontro contigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós oramos por aquelas famílias enlutadas, para os corações angustiados e tristes, para as pessoas que estão agora ansiosas, procurando ouvir uma palavra de conforto ou de consolo, de ânimo, que elas possam descansar no Senhor. Porque quando nós sabemos a quem pertencemos, de quem somos, quem é o nosso Pai e para onde vamos, Senhor, não há porquê. Não há porquê a nossa alma se angustiar, porque, como diz a Tua palavra, o Senhor vai nos dar vitória. Amém. Aleluia, e nós cremos nisso. Senhor, nós Te amamos e declaramos o nosso amor a Ti. E Te agradecemos por este privilégio, no nome de Jesus. Amém. 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 E aí, irmão? Você quer deixar alguma palavra aqui, antes de nós terminarmos? Falando. Que Deus abençoe todas as famílias. Eu não vou aparecer porque eu estou com Grace aqui. A Grace está digitada ali. Que Deus abençoe todas as famílias, que seja um tempo de, tenho dito, de reclusão, mas também de oração. Que as pessoas tomem consciência de que temos que fazer a nossa parte. O Senhor nos guarda, o Senhor cuida de cada um de nós, mas Ele também conta com cada um de nós. E que nesse tempo nós possamos também levar a palavra àqueles aflitos de coração, e que todas as pessoas que estão se sentindo ansiosas, com síndrome do pânico,
possam encontrar um cristão verdadeiro que possa levar uma palavra de paz e de esperança ao coração dessas pessoas. Procure saber se seu vizinho está bem, mande uma mensagem, se sua amiga, melhor amiga está bem, se o dono do mercadinho que está lá aberto, se a família dele está bem. Procure saber como as pessoas estão e dê uma palavra de paz e de conforto ao coração de cada um. Esse é o meu recadinho para essa noite. Amém. É interessante, amor, você falar sobre profissionais. Nós temos sido servidos de forma tão especiais por pessoas que estão se expondo, justamente para poder trazer um conforto às nossas vidas. Eu mesmo, eu posso dizer que tenho essa experiência, não apenas pessoal, no sentido de participar de mercado, mas também de muitas das vezes procurar em outros lugares, né? Seja na farmácia, seja naqueles que estão nos servindo, seja nos médicos, enfermeiros, enfim, vamos ser gratos. Queridos, orem por essas pessoas, orem por médicos, enfermeiras, principalmente que têm sido constantes no seu labor, que têm muitas das vezes dobrado, triplicado a sua jornada de trabalho. Vamos orar, queridos, vamos orar. É momento da igreja orar e clamar. Pode falar, mozinho? Também pelos profissionais de limpeza, que a gente às vezes esquece. É verdade. Mas são eles que estão lá também cuidando para que outras pessoas não sejam contaminadas, né? Ou seja, cada um fazendo aquilo que, por excelência, o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe abundantemente a cada um de vocês. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não deixe de compartilhar desta live, porque eu tenho certeza que vai ser bálsamo para outras vidas. Que o Senhor te abençoe. Que essa semana seja uma semana de muita vitória, alegria na sua vida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.